Sou Rosângela Silva de Azevedo Andrade, graduanda em Serviço Social, bolsista de iniciação científica IC Unirio, do projeto de pesquisa Fundo Público e Estado no Brasil Contemporâneo, Crise do Capital e os impactos para as políticas sociais. Nós intitulamos o projeto de FUNPEB, que se iniciou em 2017. Hoje, iremos apresentar o resultado de nossas análises. O nosso texto intitula-se Orçamento Público em Tempos de Pandemia, os gastos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Desde março do corrente ano, vivemos um alastramento acelerado e desigual dos efeitos da pandemia, e o que vemos é a morte e o acometimento em grande medida dos trabalhadores mais pobres, apresentando-se como uma das mais graves crises sanitárias de todos os tempos. No mundo e no Brasil, a pandemia tem consequências sanitárias severas. Contudo, na nossa particularidade, a questão de saúde pública desenvolve-se com profundas marcas de fortíssima desigualdade social. O trabalho apresentado tem como objetivo geral analisar brevemente os gastos do orçamento público com a pandemia do novo coronavírus, em especial com a saúde pública e com o auxílio emergencial, compreendendo o quadro em que se encontra a saúde pública nos últimos tempos e o patamar da desigualdade social no país. A presente pesquisa, por meio do método Materialismo Histórico Dialético, buscará compreender as principais categorias: Estado, Fundo Público, Orçamento e Políticas Sociais. Nosso estudo tem como base fontes bibliográficas primárias e secundárias, através da análise dos gastos com a pandemia, disponíveis nas plataformas digitais do Governo Federal, nas peças orçamentárias, diálogo com autores e utilização de notícias sobre o tema Covid-19 e orçamento público. Como falamos anteriormente, a pandemia do novo coronavírus apresenta-se como uma das mais graves crises sanitárias de todos os tempos, juntando-se a ela uma crise mundial do capitalismo, formando um combo que intensifica a desigualdade social. Para o capital, a crise sanitária pode abrir novas oportunidades de ganhos econômicos, já que vários países neoliberais recorreram à intervenção direta do Estado a fim de conter o avanço da Covid-19. No Brasil, o governo Bolsonaro realizou medidas que buscaram acentuar as desigualdades sociais. Cabe ressaltar que as contrarreformas são característica central dos governos neoliberais desde os anos 1990. Diversas medidas, como a desvinculação de receita da União, a Lei de Responsabilidades Fiscais e as mudanças da Previdência já caracterizaram como instrumento de redução de direitos sociais ao longo dos anos 1990 e 2000. Mas a partir de 2016 ocorrerá uma intensificação dessas medidas aliada à perspectiva neofascista no tempo presente. O governo Temer empreenderá diversas medidas contrarreformistas, dentre elas a contrarreforma trabalhista, que estimula a terceirização e precarização generalizada do trabalho no país, a aprovação da Emenda Constitucional 95, que praticamente congela os gastos primários do governo federal, fazendo com que sejam corrigidos apenas pela variação da inflação do ano anterior, mesmo em tempo de deflação e paralisação de atividade econômica, e preserva a dívida pública, a grande gambiarra dos recursos públicos, e a Emenda Constitucional 93, que estendeu a desvinculação de recursos pela DRU até 2023 e ampliou para 30% também para estados e municípios. Temer ainda propunha uma contrarreforma da Previdência, mas não teve correlação de forças para avançar sob uma saraivada de denúncias de corrupção. Portanto, estamos diante de um momento mais dramático para os trabalhadores desta saga ortodoxa e destrutiva, o ultraneoliberalismo. O discurso é muito semelhante com o dos anos 90. A crise é do Estado e é necessário que cada um faça a sua parte no processo de socialização de seus custos. Mas no mundo real, ontem e hoje ainda mais, quem paga a conta são os trabalhadores. É o que evidencia no retrocesso dos indicadores sociais brasileiros, destacadamente nos últimos 4 anos. Entendemos por ultra-neoliberalismo essa mais recente forma de neoliberalismo, que não se resume ao Brasil, pois pode ser observada em vários países do mundo. A maioria dos autores do campo crítico, adotando ou não esse termo, concordam que o neoliberalismo sofre uma inflexão que aprofunda os seus pressupostos como consequência da crise financeira de 2008. Cabe notar
Mesmo com a inflexão da pandemia da Covid-19, desde março de 2020, não houve recuo da agenda ultraneoliberal, que, combinada à crise sanitária, vem tendo os resultados catastróficos, assumindo um perfil genocida em massa e que atinge, sobretudo, a classe trabalhadora em seus setores mais empobrecidos, a partir de um discurso que submete a defesa da vida à economia. Na verdade, a pandemia desnudou a agressividade do ultraneoliberalismo. Antes da pandemia, o governo Bolsonaro vinha de uma ofensiva austera, com contrarreformas que prometiam o crescimento econômico e o aumento de empregos formais. Porém, em 2019, finalizou com um PIB de 1,1% e o desemprego de 11,6%. Como forma de enfrentamento à crise sanitária e econômica, medidas foram tomadas pelo governo através de medidas provisórias 927 e 936. Visavam impedir o aumento do desemprego, permitindo a diminuição de salários e da jornada de trabalho. Mas dados do IBGE demonstram que até junho de 2020, 7,8 milhões de postos de trabalho foram extintos e foram solicitado o seguro-desemprego para 3,9 milhões de trabalhadores. Outra forma encontrada para conter o avanço da desigualdade social foi a liberação do auxílio emergencial, que, pela proposta do governo Bolsonaro, seu valor seria de R$ 200 e recomposto pelo Congresso em R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família, autônomos inscrito no CadÚnico e desempregados inscrito no aplicativo da Caixa Econômica Federal. A grande procura pelo auxílio evidenciou o tamanho da desigualdade social brasileira. A Dataprev analisou, até junho de 2020, o montante de 108,4 milhões de cadastros, onde 64,1 milhões estão recebendo o auxílio, a um custo de 90,8 bilhões de reais, custo infinitamente menor do que os gastos com o grande capital. Analisando as fontes de custeio do auxílio emergencial, vemos que 52% dos recursos advém de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional, num total de 130 bilhões. Significa que o auxílio emergencial está sendo financiado com recursos da emissão de dívida pública, gerando seu aumento, que em um futuro próximo se traduzirá em mais contrarreformas, aprofundando a ofensiva sobre a força de trabalho com a destruição dos já frágeis direitos trabalhistas e sociais. Diante do cenário deflagrado pela pandemia, vimos também como a saúde pública teve dificuldade de responder com rapidez ao novo coronavírus. A saúde é uma das políticas sociais que vem sendo atacada com a redução de seus recursos. A Emenda Constitucional 95 congelou os recursos da saúde juntamente com outras políticas da Seguridade Social por 20 anos. No chamado Orçamento de Guerra de 2020, o governo Bolsonaro ofertou a migalha de 13,8 bilhões de reais para a saúde, representando apenas 8% do orçamento, contra os 1,2 trilhões de reais para operações de crédito pelos bancos, favorecendo desse modo o capital portador de juros. Entre o ano de 2017, quando a EC 95 passou a vigorar, e o ano de 2019, houve um encolhimento de 20,19% de bilhões de reais nos recursos da saúde da população. Esse dado é gravíssimo, se considerarmos que hoje, no Brasil, 75% da população, ou seja, 150 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para atendimentos em geral e para a contaminação por Covid-19 em particular. Em tempos de aprofundamento do ultraneoliberalismo e o desmonte das políticas de seguridade social, vivemos a maior crise sanitária da história do país, cujas consequências têm sido as mais graves para a classe trabalhadora. O recorrente ataque ao orçamento público e aos equipamentos de saúde ficou evidente nos tempos atuais. A atual crise sanitária que vivenciamos neste momento pode aumentar ainda mais a desigualdade social brasileira, em virtude da falta de políticas mais universalizadas e ampliadas de transferência de renda e geração de emprego. O fundo público precisa ser reivindicado pela classe trabalhadora como pertencente a ela e para ela fundamental.
Esse foi o nosso trabalho. As referências bibliográficas encontram-se no resumo. A nossa equipe é composta pela professora Gisele Souza, pelas técnicas Mariana Flores e Vivian Matos e pelos discentes Edith Alves, Cleiton Jefferson e eu, Rosângela Azevedo. Muito obrigada. Muito obrigada.